Então, nós vamos conversar hoje sobre esse tema recorrente, né? Que as pessoas trazem, assim, não tem um dia que a gente não enxergue, né? Essa pergunta escrita ou mensagem, né? E o que eu procurei fazer foi uma junção de coisas, né? Porque não adianta só nós ficarmos com as teorias gastas, né? Então, assim, muita gente sabe rezar o terço, né? Sabe falar direitinho as leis sistêmicas da constelação e tal, mas não consegue juntar cré com lé. Então, nós encontramos muitas pessoas que estão totalmente, né, categorizadas, diplomadas, têm carimbo, certificados, mas que também passam por isso. Então, eu acabei, assim, tentando entender intelectualmente o passo a passo de quem tem um desânimo, como, né, a gente viu agora no caso da Ana, às vezes crônico, às vezes mais, o dela estava entre crônico e agudo, né, porque já durava um mês. Então, o que acontece com essas pessoas, né? Então, eu vou procurar juntar as duas coisas. Vocês não devem se preocupar, porque depois que a gente conversar, que eu passar tudo isso para vocês, que representa a minha experiência, né? Os últimos acontecimentos, né? Eu vou fazendo um resumo para vocês com as lâminas, para a gente fazer como se fosse uma revisão, para vocês ficarem bem tranquilas, todo mundo tranquilos, tranquilas, e entrarem no campo da conversa. Porque essa conversa não é só uma conversa intelectual, né? E depois, ao final, a gente já teve esse presente, né, dessa introdução da Ana, mas ao final, aí nós vamos, mais uma vez, fazer leituras de campo, outras pessoas vão ter a oportunidade de terem seus campos lidos, e quem sabe fazer um relato como o da Ana em breve, né, Ana? Tomara. Então, uma questão que nós escutamos quando a pessoa busca ajuda é que ela já tentou muita coisa, mas não consegue sair do lugar. Então, é como se ela fosse no nutricionista, marcasse a segunda-feira para começar o regime, começa na segunda, na terça, acaba com o regime. Então, esses planos de ação, eles são muito aplicados por um prazo muito curto. Então, não dá tempo da pessoa perder nem 100 gramas, do ponto de vista emocional, vamos dizer assim. Então, nesse panorama, que nós encontramos pessoas que estão desestabilizadas, como é o caso do relato da Ana, as pessoas estão desestabilizadas, elas não conseguem olhar para um futuro, elas não acreditam no futuro, elas não têm esperança no futuro. Elas, com o tempo, vão desistindo de tentar, porque elas vão perdendo a esperança, cada vez mais. E uma coisa, assim, seu panorama bem geralzão, né? Uma coisa que a gente vai trazer agora mais para a realidade é que isso, já servindo como incentivo, muitas vezes nós não conseguimos dar o passo por nós. Então, por nós, a gente só consegue ficar largado na cama, ou deprimido, ou não, numa morbidade, né? Numa doença emocional. De procrastinação, de falta de esperança. E o que eu preciso dizer para vocês que o maior incentivo seria, e eu peço para todo mundo já olhar para essa imagem que eu vou trazer para vocês, o maior incentivo é nós olharmos para quem está ao nosso redor. Para quem está ao nosso redor. Porque uma pessoa assim, ela afeta muita gente. O fato de alguém não conseguir dar um passo acaba refletindo nos filhos, acaba trazendo para os relacionamentos em geral como se fosse um ar parado.
Então, imaginem, nós, cada um de vocês, dentro de uma casa, dentro de um quarto, em que não há circulação de ar, não há ventilação. Essa casa não passa por limpeza, não passa por trocas, nem de ar. Então, a pessoa que não consegue dar esses passos acaba afetando a si própria, quem está ao seu redor, e não só perdendo oportunidades, mas se envolvendo em ilusões, o que é pior. Eu não gosto de trazer exemplos trágicos, mas eu acho que aqui vai servir como um incentivo, né? Principalmente as mulheres, né, têm assim, essa condição mais comum para nós dessa maternidade, né, de sermos maternais, e sempre passar pano, né? Sempre ir dando um jeitinho, um jeitinho, um jeitinho. E esse tema de hoje, eu gostaria que ficasse assim bastante nítido para vocês a necessidade de que, por mais dificuldades que a gente esteja passando, como é importante nós trabalharmos a questão da consciência. Por isso que eu fiz essa pesquisa e vi essa questão dos sentimentos que estão ao redor desse descaso que a gente acaba tendo com as nossas resoluções, porque quando a gente começa a olhar para esses sentimentos em volta, aí nós começamos a ter um pouquinho mais de consciência. E começamos a não querer adiar tanto as decisões que a gente tem que tomar. Vou dar um exemplo radical. Uma amiga falou com outra amiga. E falando com a outra amiga falou assim, nossa, eu preciso muito falar com você. Você nem imagina as coisas que acontecem em casa. E está cada vez pior. Tem alguma coisa de errado com o meu marido, com o meu ex-marido. Conclusão. Feminicídio. Não teve outra conversa com essa mulher, com essa amiga. Por quê? Porque essa outra vinha adiando a própria vida. Então, o que nós vamos falar hoje é sobre olharmos a nossa própria vida e olharmos, encararmos os nossos sentimentos. E uma palavra que tem passado muito pelos atendimentos e pela vida, né? É a profundidade, a significância da palavra autenticidade. E da palavra, as duas juntas, integridade. E o quanto que nós, nessas nossas dificuldades do dia a dia, a gente tem que olhar para isso. Será que eu estou prezando pela minha integridade? Então, essa mulher, por exemplo, ela já não devia estar prezando pela integridade dela. Ela já devia estar relevando um pouco mais. E acabou onde acabou. Então, o fato de nós sempre pensarmos isso que está acontecendo é condizente com a minha integridade, com a minha vida, para nós podermos tomar atitudes em defesa de nós mesmos. Então, quando a gente fala em realização pessoal, a gente tem que pensar que a ação, ela só vai acontecer quando nós pararmos um pouco e priorizarmos a nós mesmos, a nossa inteireza, a nossa integridade, os nossos princípios. E para isso é que eu fiz essa pesquisa para nós olharmos para esses sentimentos, para esses sinais que estão sempre presentes na nossa vida e que a gente não valoriza. Nós não valorizamos. E aí, quando a gente vai ver, o negócio já está longe. Às vezes, em situações que são irreversíveis mesmo, né? Então, quais são os benefícios da gente olhar para isso tudo? O contexto é esse, né?
E quais são os benefícios? Os benefícios é que quando a gente não consegue dar passos, mas a gente vai encontrar uma maneira de, pelo menos, dar um passinho de cada vez, e como eu disse, desenvolver, ampliar a consciência, tudo vai caminhar mais rápido, tudo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa constelou, e uma pessoa com muitos diplomas, e muito estudo, mas muito estudo mesmo. E aí, ela constelou a realização pessoal dela, fiz a constelação, fiz a abordagem inicial, sugeri que fosse para o grupo, fez a constelação em grupo, fiz o retorno. No dia do retorno dela, eu olhava para ela, eu falava, e eu disse para ela, eu pensava e eu tive que dizer para ela, tem alguma coisa que você não está me dizendo. Não batia. Não batia. A constelação tinha sido maravilhosa, mas o que ela me dizia não batia. E por que não batia? Ela veio constelar a parte profissional. Porque ela reclamava que ela não conseguia ter atitude, ela não conseguia caminhar. A constelação foi maravilhosa. E por que ainda eu achava que não batia? Porque a questão dela, básica, para que a parte profissional caminhasse, era ela escutar a alma dela. Então, comecei dizendo para vocês a importância da consciência. E qual foi o caso? Ela tinha, dentro de casa, uma condição desesperadora. Desesperadora. Na relação com o marido. Uma coisa inadmissível. Só que ela, o que ela fazia? Passava pano. E ela procurava o quê? Olhar para a realização profissional dela. Só que, veja, e elas achavam que ela se culpava, porque ela achava que ela procrastinava, que ela fazia menos do que o necessário, que ela não ia em frente. Ok. E ela falou assim para mim no retorno, engraçado, eu constelei eu constelei a minha realização profissional e o que mexeu foi com a minha relação pessoal com meu marido. Eu falei, é? É? Por quê? Aí ela não se abriu. Ela não se abriu, ela aguentou firme. Só depois de uns 40 minutos, quando ela já viu que eu estava me despedindo, e eu falei isso, né? Tem alguma coisa de diferente que não está sendo dita. Ela falou, aí, quando ela viu que eu estava fechando já a porta, ela falou, sabe que tem uma coisa que eu não lembrei de te falar. Falei, é? Que foi? Pronto. Aí saiu. A questão muito dolorida. Então, o que a alma dela sentia? Vontade de sair gritando. E ela achando que estava procrastinando e que não estava conseguindo resolver a vida dela. Então, foi o caminho, né, desse que eu contei para vocês até agora, foi o caminho da consciência, para ela começar a admitir aquilo que realmente estava precisando ser olhado. Tá? Eu vou colocar aquelas informações que eu disse para vocês. Então, vamos ver como é que isso funciona, né? Eu vou juntar para vocês aqui agora esses dados que eu falei, que são importantes que a gente olhe, mas eu vou pedir para vocês refletirem um pouco, darem-se o tempo de olhar para isso que está escrito e sentirem o tanto que isso faz sentido para vocês pessoalmente, tá? Então, vamos lá. Nós falamos, né, que a falta de
iniciativa, ela está ligada à falta de esperança, né? A pessoa perde qualquer expectativa de que alguma coisa vai dar certo, né? E o que eu vi com relação a alguns autores, né? Que essa esperança, ela está associada a certas necessidades básicas, né? E, ao final, eu vou relacionar tudo isso com as constelações, tá? Então, quais são essas necessidades básicas às quais a esperança está associada? Quando nossas necessidades vitais não são preenchidas, perdemos a esperança. Então, a esperança vem de uma série de coisas, a falta de esperança vem de uma série de fatores. A gente não, de repente, a gente não acorda com falta de esperança. Então, a gente vai construindo essa falta de esperança, né? Vai acontecendo ao longo do tempo. Então, uma delas é conexão, né? Quem chegou primeiro hoje escutou, né? O quanto, cada vez mais, está sendo comprovada essa importância da conexão entre nós, seres humanos, e é cada vez mais, né? Então, esse nosso desejo por proximidade física, intimidade, vínculos emocionais construtivos, união com senso de espiritualidade. Então, isso tudo, na falta disso, desses sentimentos que levam à conexão, nós acabamos perdendo um pouco de esperança. Tá? Então, na medida em que nós nos distanciamos das pessoas, que nós não conseguimos ter intimidade, que os nossos vínculos emocionais são frágeis, e que nós não temos uma noção de que nós somos maiores do que esse corpo físico, né? Isso tudo já, para quem conhece um pouquinho das constelações, já dá para a gente fazer os nossos pensamentos aí, né? Maestria. Então, perde a esperança quem não se sente capaz. Então, nós termos essa noção de que nós somos capazes nos traz esperança. Ao contrário, quem não se sente capaz vai perdendo esperança. E essa sobrevivência, esse sentido de sobrevivência também é bem interessante, porque quando nós estamos sem esperança, nós temos um sentimento de morte, ou seja, um sentimento de que nós seremos aniquilados, que nós seremos eliminados. Então, nós termos esperança significa que nós estamos trabalhando ativamente no sentido da nossa sobrevivência. Nós estamos preservando a nossa vida. Veja, esse é um movimento sutil, né? Vamos depois conversar sobre as constelações familiares e isso, mas nós estamos confirmando aquilo que nos foi dado, a vida. Então, outra coisa, resolução de desafios físicos. Então, quando nós estamos submetidos a esses desafios físicos, como doenças, por exemplo, perdas e medos, e isso é muito longo, é um espaço de tempo, consome muito da gente, a gente vai perdendo essa noção de integridade do nosso eu, e é como se a gente fosse deixando de viver. A gente vai perdendo o sentido da vida e vai perdendo esperança, né? E agora, como é que isso a gente pode pensar com relação às constelações familiares? Então, quando a gente fala de conexão, do ponto de vista das constelações, nós estamos falando em quebra de emaranhados, ou seja, quebra de situações em que a nossa relação com a nossa hereditariedade ou com o ambiente ao nosso redor não estejam elaborados o suficiente para que eles fluam harmoniosamente. Então, essa conexão que nós conseguimos com as constelações é muito importante,
para que a gente tenha esse sentimento profundo de esperança e que a gente consiga, sim, trilhar um caminho de realizações. Então, esses emaranhados, as questões não resolvidas com as nossas famílias, na nossa individualidade, afetam esse sentimento com certeza. Maestria. Maestria é uma questão muito significativa na questão da ideia do senso do eu. Então, quando nós pensamos numa constelação familiar, o que ela vai proporcionar para nós? Ela e outras terapias também, mas ela vai proporcionar para nós uma noção de integridade, a noção de que eu vou até aqui, ou eu posso ir muito mais além, ou daqui não passa. Esse é o limite. Você vem até aqui, não mais. Eu decido. Eu quero, né? Então, dominar essa maestria é nós nos sentirmos o quê? Com a rédea da vida, né, nas nossas mãos. E essa questão da sobrevivência, né, dessa relação forte que a gente tem com a vida, desde que a gente nasce, né, afinal, um sentimento muito relacionado com, novamente, esse apaziguamento com o sistema familiar, com tudo o que aconteceu do jeito que aconteceu. Então, por exemplo, com todas as doenças que esse sistema passou e passa, com as perdas, com os medos, com tudo, né? Agora, essa postagem, quem não lê o texto, eu sugiro, altamente recomendo que leiam, né? Porque, vejam, quem diz que tudo depende de constelar está alienado de sua alma. E o que significa isso? Que tudo que nós falamos até agora não pode ser jogado como uma responsabilidade, como uma magia de uma constelação familiar. E nem de uma terapia. Mas sim de tudo que a gente falou desde o começo. Ou seja, o desenvolvimento da consciência. O desenvolvimento de uma capacidade de discernimento para nós conseguirmos olhar onde que a gente se encontra. É conveniente estar naquela posição? Não é conveniente? Qual é a minha decisão? O que eu desejo, né? E aí, que eu gostaria de conversar com vocês, a gente já teve uma palhinha, né? De como a leitura de campo, da maneira que eu realizo, contribui com a motivação pessoal. Como será, né?